Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, porque eu quero te ver. Glória a Deus. Nessa noite, eu preciso que a sua mente seja voltada para cá. Não se preocupe com nada que está do lado. Apenas deixa que o Espírito Santo converse com você neste momento. Nós vamos falar no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Paulo está pedindo à igreja de Roma. Paulo, ele escreve uma carta à igreja de Roma, fazendo um pedido. E esse é aquele pedido que é feito com apelo. Aquele pedido que é feito pelo amor de Deus. Aquele pedido que ele chega e ele começa a se expressar dentro de uma determinada palavra. E nessa noite nós vamos ler esta passagem e nós vamos entender um pouco o que a palavra de Deus nos fala. Só ouviu um glória a Deus? A igreja está muito silêncio. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Está fraco, irmãos. Fala comigo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem pode crer nisso aí e falar glória a Deus? E continua dizendo: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? E como está escrito: quão formosos são os pés do que anuncia o evangelho da paz, o que anuncia coisas boas. Fala glória a Deus. A Bíblia nos diz que Paulo, ele tem um clamor, ele tem uma busca. Ele escreve essa carta à igreja de Roma, e dentro dessa carta ele faz algumas coisas que não é buscando um currículo, não é buscando uma formatura, não é buscando um prazer naquilo que ele está vivendo na sua própria carne. Nós vemos que Paulo, ele está buscando algo muito sério. É algo que o próprio Senhor Jesus disse, que não ficaria apenas em um lugar, mas esta mensagem, ela teria que percorrer até os confins da terra. Nós olhamos que aquela mensagem estava começando naquele lugar e ela precisaria correr até os confins da terra. Aí Paulo, ele começa a escrever, e dentro dessa escrita tem a seguinte palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Posso ouvir um glória a Deus? Agora vamos entender um pouquinho. Salvo
salvação. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estavam destituídos do reino de Deus, e todos haviam perdido a salvação, e através do Senhor Jesus e através do sangue do Cordeiro de Deus, todos nós encontramos a salvação eterna. Fala glória a Deus. Fala assim: através de Jesus eu tenho a salvação eterna. A Escritura, a Bíblia nos afirma que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Filipenses diz assim, que todo olho, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todo olho, todo aquele que enxerga, todo aquele que nasceu, todo aquele que tem entendimento, ele precisa confessar que o Senhor é o Deus da sua vida. Agora, é nesse ponto que Paulo está angustiado, e Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Roma, porque ele diz a seguinte palavra: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Então agora, este apelo que Paulo está fazendo é o seguinte: como que eles vão invocar se eles não creram? A Bíblia está dizendo que para invocar é preciso crer. Aí Paulo está dizendo, e eu acho interessante, até que eu fiz uma anotação aqui. Não é porque ele é bom. Eu sou salvo, não é porque eu sou bom, porque a Bíblia diz que o único bom é Deus. Fala glória a Deus. Não é porque eu dou esmola, não é porque eu tenho um coração talvez agradável, não é porque eu sou uma pessoa agradável a todo mundo que eu tenho a salvação. Eu tenho a salvação quando eu creio no Senhor Jesus, eu invoco o nome dEle, e eu confesso com a minha boca, e eu concordo com o meu coração que Senhor Jesus Cristo é o Salvador da minha vida. Fala amém? É o Salvador da minha alma. Mas aqui está dizendo, Paulo está falando, como eles poderão invocar se eles não creram? Mas por que eles não creram? Para que eles pudessem crer, eles precisariam ser apresentado Jesus Cristo. E é nesse ponto que eu quero falar com vocês. Por que você invoca o nome do Senhor? Paulo, ele quer fazer conhecido. Só que no meio dessa situação, Paulo quer tornar esse nome conhecido, e ele chama a igreja de Roma dentro de uma preocupação, e ele faz 4 perguntas. Que essas 4 perguntas você, como servo do Deus Altíssimo, lavado e batizado nas águas, que vive todo o momento um entendimento do que é salvação, o Espírito Santo traz 4 perguntas para você nesta noite. Eu quero aqui falar da primeira pergunta. Olha, como pois invocarão? Como que eles vão invocar? Quando ele diz assim, como pois invocarão aquele a quem não creram? É uma primeira pergunta para a igreja. Como que o incrédulo vai invocar a Deus se ele não tem a capacidade de crer, porque ele não ouviu falar? Como com o seu amigo, como com a pessoa que faz parte da sua família, ele não consegue, porque eles não ouviram, eles não conseguiram ouvir para poder crer. Então Paulo, ele faz essa primeira pergunta: como poderão invocar aquele que não creram? Segunda pergunta: como crerão? Como que eles vão crer? Eu acho tão interessante. Se eles não ouviram,
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo está dizendo, como que eles entrarão nesse processo de salvação se eles não ouviram? Como que eles vão invocar se eles não creram? Agora, a terceira pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Agora começa a entrar eu e você. Não adianta correr para lado, porque o apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta à igreja de Roma, e está encostando eles, e eles estão falando isso com ele, e Deus está falando isso com a igreja. E agora, não adianta eu chegar e começar a encostar, peraí, agora está falando, é comigo, é com você, é você que está aqui nessa noite, que Deus está falando. E da maneira que Deus está falando, é dentro dessa pergunta: como crerão, como invocarão, como ouvirão, se não há quem pregue? Como? Como que a sua família vai ser salva se você é emudecido dentro da tua casa? Como que a sua família vai ser salva se você não consegue trazer uma palavra chamada de salvação? A palavra do Senhor nos diz que ao ouvir a palavra de Deus, eles crerão. Mas eu tenho às vezes vergonha, às vezes o meu comportamento como cristão impede de eu dizer uma palavra à minha família. Talvez eu não estou muito me preocupado com esse negócio de salvação. Eu já estou salvo e para mim acabou. Eu e a minha esposa está salva e para mim acabou. Irmãos, a Bíblia está dizendo aqui: como crerão se não tem quem pregue? E tem a quarta pergunta que Paulo fala: como pregarão se não são enviados? Aí cai uma carga sobre o pastor, sobre a direção da igreja. Como que os irmãos vão pregar se nós não damos diretrizes para que ele seja enviado? Como que a igreja vai despertar se nós líderes daqui estamos acomodados em um lugar? Como invocarão se eles não creram? Como que eles crerão se eles não estão ouvindo? Se eles não estão ouvindo, como poderão ser enviados? Paulo, ele chama a igreja de Roma, e dentro disso existe um ponto. Para mim invocar, para mim crer, existe alguns estágios. Primeiro, eu preciso ouvir, eu vou crer, eu vou invocar, eu vou reagir, e aí eu vou pregar. Qual estágio que você está? O Espírito Santo está aqui nessa noite. Paulo mexe com a igreja de Roma. O Espírito Santo mexe com a igreja de Roma a tal ponto que eles começam a se colocar uma posição. E nessa noite, o Espírito Santo também quer mexer conosco. Estamos muito acomodados, estamos muito parados, estamos muito sem invocar, estamos muito sem falar, estamos muito na nossa. Cadê aquele dom de evangelismo? Cadê aquele dom que você abre a boca e o Senhor Jesus manifesta a bênção sobre a sua vida? Deus, Ele se manifesta Pai, Filho e Espírito Santo. E existe
uma manifestação no enviar, na vida do Pai, na vida do Filho e na vida do Espírito Santo. Jesus estava no céu. A Bíblia diz que a humanidade começou a passar por uma necessidade muito grande. Aí Deus envia Jesus. Deus, uma pessoa da Trindade, envia Jesus porque a humanidade está passando por uma situação muito complicada. E quando Jesus é enviado, ele chega aqui na terra e ele começa a falar, ele começa a pregar. A Bíblia diz que ele começa a ensinar o povo a invocar, e dali ele envia 70 discípulos. João Batista, que recebeu a palavra de Jesus, envia mais discípulos. Como ouvirão se não tem quem pregue? Na voz que clama no deserto, começou a pregar. Jesus entra na história e começa a pregar. E eles começam a enviar discípulos com uma palavra. E o evangelho, ele começa a crescer, e Deus começa a trabalhar no coração dos discípulos. E quando nós chegamos em Atos, Jesus sobe, aí desce o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo reúne Paulo e Bernabé e os envia para uma nova jornada. E naquele momento que o Paulo e Barnabé é enviada pelo Espírito Santo para proclamar as boas novas, aí vem a igreja, aí vem os salvos da época, aí o novo tempo da igreja. Até nos anos 70, a igreja passou por um processo de trabalho, de aprendizado desse novo tempo, mas eles começaram a enviar, aonde a Bíblia diz que era necessário colocar perseguição para que eles fossem para outra cidade, e lá eles anunciavam o Evangelho. Como ouvirão se não tem quem pregue? Naquela época, eles receberam aquilo e eles pregavam, e um novo tempo começou a acontecer na igreja. Hoje, no século 21 que nós estamos aqui, nós precisamos ter esse fogo queimando dentro de nós. Eu sei que com quantas coisas que têm acontecido, nós perdemos talvez esse ânimo, esse foco, esse prazer, esta alegria de ver alguém salvo, de ver alguém realmente passando pelo processo de confissão do nome e de salvação chegando à sua vida. Mas Jesus Cristo, Ele está trazendo para nós um novo tempo, uma nova visão. Ele não quer que nós permanecemos do jeito que nós estamos. Ele nos chamou para viver o novo dele. Então eu e você não podemos nos acomodar, não podemos pegar o nosso chamado e enterrar. Sabe, eu me recordo bem que aquele dia que Jesus fala assim, o servo que pegou o seu talento e enterrou, porque ele ficou com medo, ele ficou com cisma. Jesus chega e fala assim: ó, servo mau, poderia ter feito alguma coisa. Então você que tem talento, você que tem chamado, você que tem ministério, você que tem capacidade de fazer alguma coisa, não enterre o seu talento. Não enterre, porque o Senhor Jesus fala que o próprio Deus, Ele enviou Jesus com uma missão. Jesus enviou os discípulos com uma missão. O Espírito Santo enviou os apóstolos com uma missão. E a igreja foi renovada para também enviar com uma missão. Qual que é essa missão? Proclamar o nome que está acima de todo nome, o nome Jesus Cristo. Proclamar a salvação àqueles que estavam na região da sombra da morte. Uma grande luz raiou, e essa luz é Jesus de Nazaré.
Então tem muita gente que está na região da sombra da morte. Tem muita gente que ainda está ofuscado. Eles não conseguem ouvir para crer. Eles não conseguem viver para acreditar e confessar. Como eu disse, nos anos 80, eu processei a minha fé dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Eu tinha uma fé que era uma fé totalmente diferente do que eu tenho hoje. E as pessoas em nosso redor, muitas vezes, têm uma fé diferente. E a Bíblia manda para que eu e você ensinamos que essa fé, ela vem do ouvir, ao ouvir a palavra de Deus. Amém? Muitas vezes nós precisamos ser impactados com alguma coisa para que possamos agir. Aquelas pessoas que estão em um determinado momento de saúde muito mal, que precisa daquele choque elétrico. Ninguém gosta de tomar choque, porque aquele choque, ele causa um mal-estar. Mas talvez ele faz com que uma pessoa desperte e viva e não venha morrer. Talvez neste culto dessa quinta-feira, o Espírito Santo ele venha te dar um toque. E nesse toque você fala: meu Deus, como eu estou caladinho, como eu estou parado, como eu parei, como eu me tornei uma pessoa simplesmente desistente desse propósito. Quero ler junto com vocês aqui. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será, mais forte, todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Como pois invocarão se eu, fala comigo, eu? Como pois invocarão se eu? Não falei nada para que alguém pudesse crer. Fiquei no meu mundo, fiquei na minha vida, fiquei no meu conhecimento, só cantando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu não vejo a hora de o Senhor Jesus voltar e aparecer nas nuvens. Oh Maranata, ora vem Senhor Jesus. E esquecemos que para trás tem tanta gente, talvez o nosso querido, talvez o nosso amado, pessoa que a gente ama tantas vezes dentro de casa, ou no trabalho, até na igreja mesmo. Oh Maranata, vem Senhor Jesus. Esquecemos dessa pessoa. Como crerão se eu estou calado? Quero que você ouça um áudio, para que nós possamos orar nessa noite. Ricardo vai fazer milagre ali. E se ele soltar o áudio errado, vocês vão até embora. Eu falei isso para ele. 6.17. Eu tive o privilégio de um dia escutar um missionário chamado Wes Stanford. Ele passou uma parte da sua vida ajudando a igreja na Etiópia, que por 17 anos esteve sobre o regime comunista. As igrejas foram lacradas, pastores foram presos, muitos foram mortos. E esse missionário saía da América do Norte e ia para a Etiópia tentar ajudar os irmãos que se reuniam escondidos nas catatumbas, nas florestas. E um dia ele foi na cidade de Sodo, uma cidade no sul da Etiópia, e conheceu um pastor chamado Tadessa Asai. Um homem de Deus que tinha uma especialidade. A especialidade do pastor Tadessa era pregar nos funerais. Onde tinha um funeral, o pastor ia. Então, quando a polícia sabia onde tinha funeral, ia lá porque o pastor estava pregando, pegava o pastor, prendia o pastor, espancava o pastor, soltava o pastor e ele voltava a pregar. E um dia a polícia ficou com tanta raiva que disse assim: nós não vamos mais soltar o pastor Tadessa, ele vai ficar preso agora. E ele pensou: já que eu vou ficar preso, vou pregar na prisão. E levou 22 a Jesus Cristo dentro da prisão. E a polícia disse: não vamos mais soltar o pastor Tadessa, nem vamos mais deixar ele preso, nós vamos matar o pastor Tadessa eletrocutado, para servir de testemunho para que ninguém mais queira seguir Jesus. E anunciaram na cidade: amanhã, às 9 horas da manhã, o pastor Tadessa vai morrer eletrocutado. Mas eles não tinham cadeira elétrica. E eles chamaram as pessoas para o centro da cidade, para a praça da cidade, pegaram os fios desencapados, amarraram o pastor Tadessa, uma multidão veio assistir, deram 1 minuto para o pastor Tadessa orar, começaram um discurso contra o cristianismo, puxaram a chave para a corrente elétrica passar e matar o pastor.
Houve uma explosão, fumaça e faísca para todo lado. A corrente elétrica não chegou e o pastor não morreu. Desamarraram o pastor e disseram: vão para casa, um eletricista vai consertar a gambiarra e amanhã nessa mesma hora o pastor Tadeça morre. E o pastor Tadeça pensou: já que eu vou morrer amanhã, vou passar a noite em oração. E voltou para a cadeia e passou a noite em oração. No outro dia, mesma coisa. A multidão veio, amarraram o pastor Tadeça. Alguém havia passado o dia tentando consertar. Puxaram a chave, explosão de novo, fumaça e faísca. A corrente elétrica não chegou. E a multidão começou a apertar tanto, fazer tanto barulho, que a polícia ficou temerosa, desamarrou o pastor e disse assim: vai embora daqui. E esse missionário estava lá e disse que acompanhou o pastor Tadeça e disse assim: pastor Tadeça, o que é que o senhor vai fazer? Um homem que passou 2 vezes pela morte, o que é que o senhor vai fazer? E ele disse assim: tem um funeral, e eu soube que tem um funeral, eu vou lá pregar. E ele disse assim: pastor Tadeça, eu represento milhares de cristãos na América e nós estamos orando muito por vocês. E disse que o pastor Tadeça se virou, ficou com o rosto sério e disse assim: vocês na América estão orando por nós, aqui na Etiópia? Então volte para a América e diga que nós é que estamos orando por vocês. E ele falou: mas por que vocês estão orando por nós se vocês é que estão sendo perseguidos, pastor? E ele falou: irmão, ninguém na Etiópia acorda sem pensar. Nenhum cristão na Etiópia acorda sem pensar: hoje pode ser meu último dia de vida. Pode ser que hoje seja descoberto e seja preso e morto. Então, como nós não sabemos se esse é o último dia de vida, todo cristão na Etiópia passa o dia em oração. Não importa o que nós façamos durante o dia, passamos o dia em oração. Mas eu soube que as coisas vão muito bem na América e que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar. É verdade que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar? E ele disse assim: é verdade. Ele falou: você sabe que é proibido se reunir, mas nós precisamos tanto do corpo de Cristo que mesmo sendo proibido, nós nos encontramos escondidos à noite, no escuro, na floresta, nos cemitérios, porque nós precisamos do corpo de Cristo. Mas eu soube que vocês têm igreja na América em todas as esquinas, e vocês podem entrar na igreja a hora que quiserem, que a polícia não vai entrar para espancar vocês. Mas eu soube que na América, no dia de culto, tem cristãos que ao invés de ir para a igreja, ficam em casa assistindo. É verdade que no dia de culto vocês podem ir a hora que quiserem, e vocês não vão, vocês ficam assistindo. É verdade que isso acontece na América, irmão? E ele disse assim: é verdade. E ele disse assim: missionário, a minha congregação tinha apenas uma Bíblia, e eu fiquei com medo de ser preso e minha Bíblia ser queimada. Então reuni minha congregação e com lágrimas nos olhos eu disse: irmão, eu não tenho como guardar a Bíblia, é o que nós temos de mais precioso. Se eu for preso, ela vai ser destruída. Então eu comecei a rasgar as páginas da Bíblia e comecei a dividir para cada pessoa. Era mais fácil guardar porções da Bíblia do que uma Bíblia inteira com uma pessoa só. E quando eu estou à noite pregando, no escuro, no meio do meu sermão, eu digo: eu preciso de Isaías 53. E alguém lá do escuro começa a recitar do fundo do coração aquela página que ele levou rasgada para casa e decorou. Mas eu soube que na América vocês podem ter 8, 10 Bíblias em casa. E eu soube que tem cristãos na América que, apesar de terem 8, 10 Bíblias em casa, passam uma semana sem ler a Bíblia. É verdade? E ele disse assim: é verdade, nós é que precisamos de oração. Meus irmãos, urgentemente precisamos de oração. Porque cantamos: breve Jesus voltará. Levantamos a mão no apelo dizendo assim: eu quero voltar para o céu para ser dono de tudo. Mas ainda não estamos indo a Jesus de maneira séria, para que Ele arranque o egoísmo do nosso coração e que nós possamos entrar na porta do céu e nós não vejamos a rua de ouro nem a parede de pedra preciosa, mas nós possamos olhar para o rosto maravilhoso de Jesus, aquilo que nós aprendemos a olhar nessa terra. Eu tenho um sonho da minha vida: entrar na porta do céu segurando a mão de Gleice, minha esposa, e Glenda e Samuel, os meus filhos. Eu quero chegar em frente a Jesus. Eu quero dizer: Jesus, cheguei com minha família. Essa aqui é Glenda, Samuel e Gleice. E eu espero que Jesus diga mais ou menos assim: Josanã, eu já conheci a sua família, porque todo dia você ia à presença. A minha presença me apresentava, só faltava conhecer pessoalmente, mas eu já conheço a tua família. Sejam bem-vindos agora. Um prazer conhecê-los pessoalmente. Eu não quero ser pastor dessa igreja. Eu quero ir para o céu. E isso é mais profundo. Eu não quero abrir o inário e dizer assim: breve Jesus voltará. Eu quero estar lá. Isso é mais profundo. Por isso eu preciso fazer com que o que eu como, o que eu vejo, o que eu acesso, o que eu ouço, a maneira como eu uso o meu dinheiro esteja de acordo com a vontade de Deus. Porque os que serão salvos não amam a própria vida. Que Deus te abençoe de maneira profunda, para que o primeiro fruto da fidelidade, a transformação do teu caráter, esteja de maneira real acontecendo em tua vida. Bem, vai descender as luzes. Deus, Ele deixou para nós uma missão, e isso é verdade. Temos a Bíblia, até vários tipos de linguagem, mas não a lemos.
nós vivemos tudo isso. Uma coisa que eu achei interessante: dia de culto, 1001 motivo que o irmão não vem no culto. Então são tudo coisas, verdades que estão aí, que às vezes a gente tem passado despercebido. E precisamos nos despertar. Precisamos nos despertar. Porque, como diz, Jesus está às portas. E a Bíblia fala que nós precisamos sair do sono da indolência. É todos nós. Todos nós. Coisa que eu achei interessante: quando essa parte da Bíblia ficava com aquela pessoa, ela decorava. Faz anos que a gente não decora um versículo bíblico. Ó. Quero orar pela sua vida nesta noite. Curva sua cabeça onde você está aí agora. Não sei o que vai acontecer no decorrer desta semana, no decorrer dessa sua noite. Eu não sei como o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Eu só quero pedir para Deus agora colocar isso dentro de você. Paulo, com ansiedade, ele dizia: como invocarão se eles não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como eles crerão se não tem quem pregue? Tem eu e tem você. Nessa noite, alinhe o seu pensamento com o Espírito Santo e diz que nós precisamos ser fortalecidos, que a nossa fé precisa ser fortalecida. Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, aqui se encontra a Tua igreja. Aqui se encontra nesta noite esses irmãos, Senhor, que eles estão aqui nesta noite por algum motivo. E eu peço ao Senhor nesta hora que ele seja alcançado pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas infinitas misericórdias. Meu Deus, vem despertar as nossas vidas, vem despertar o nosso amor, Senhor, pela palavra, pela Tua igreja, pelos compromissos com a Tua obra. Jesus, vem despertar a Tua igreja para o novo tempo. Nos dá a oportunidade novamente, Senhor, de nós levantarmos, Senhor, com todo o impacto de fé, de esperança, de convicção. Meu Deus amado, que nós sejamos preparados para que possamos trilhar o caminho da pregação do Evangelho. Eles ouvirão, porque nós teremos uma voz para dizer. Pai, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Dai-nos força, Senhor, para continuar. Meu Deus, misericórdia de nós, Senhor. E nós queremos ser despertados na Tua presença, com atitude de fé, com atitude de amor. Quando você ouve, medite na palavra, medite no amor de Cristo para com você, medite nas mudanças de hábitos que você precisa fazer. Medite agora. Ore, canta, labasté. Fala com o Espírito Santo para tirar o nosso acomodismo nesta hora. Aleluia, Deus. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Nunca mais.
coloca em pé em nome de Jesus. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Aleluia. Maranata. Maranata. Ora vem. Maranata. Maranata. Ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, oh, volta pra mim. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus nesta hora. Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graça nesta noite. Peço que o Senhor venha abençoar a tua igreja, venha colocar um sentimento, desprendimento, Senhor, na vida de cada um. Que cada um que está aqui possa se posicionar, porque tem uma salvação aguardando, tem uma vida eterna, Senhor. Tem um lugar para nós morarmos eternamente. Tem um evangelho, Senhor Jesus, para ser ministrado. Tem uma palavra, tem uma vontade do Senhor. Tem uma palavra para ser pregada. Deus, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra, pelo teu presente, pelo momento que o Senhor nos permitiu a estarmos aqui. Em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito possa acompanhar esses irmãos ao sair da sua casa, meu Deus querido, e que o Senhor possa abençoá-los, e que cada um que possa sair daqui possa entender que o Senhor é o Deus da vida, não deles, mas todo aquele que nele crê, em nome de Jesus. Se alguém está me ouvindo em casa, se alguém está participando deste culto, ouvindo esta palavra, eu gostaria que você entendesse que você também faz parte deste momento de relacionamento, de invocar e de buscar desse novo tempo que Deus quer trazer para as nossas vidas. E você faz parte também de toda essa história do Evangelho, do plano de salvação, do plano de trabalho, dos talentos. Você faz parte também dessa história. Se desperta, toma sua posição, procura o seu lugar no corpo de Cristo. Eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Vá em paz, até domingo às 18 horas, no nome do Senhor.